Então, pontos, vamos recordar os pontos Shu, então. Recordar para quem já viu e para quem não viu, vamos ver pela primeira vez. O ponto Shu, você tem que imaginar o seguinte. Você tem, você tá aqui as nascentes, as pedrinhas, né? E aqui tem vamos pegar o azulzinho, né? Vamos falar de água, vamos pôr o azulzinho, fica bonitinho. E você tem aqui um pouquinho d'água. Esse aqui, esse lugar aqui, ó, é chamado de nascente. É onde a água surge do interior da terra. É onde ela brota, é a nascente. Quando você vai trabalhar com os pontos Shu, que é esse raciocínio que eu vou passar aqui, você tem que levar em consideração esse pensamento e a quando aplicar isso no paciente. Eu vou passar isso aqui para vocês hoje. Se você entender isso aqui, você teoricamente não precisa saber mais nada dentro da acupuntura. Como é que você faz a acupuntura? Eu uso os pontos Shu. Eu trabalho com pontos Shu antigos. É só isso? Só isso. Então você vai pegar esse raciocínio, você vai pegar a tabelinha, né? P11, P10, P7, não sei o quê. E com essa tabelinha você trata todo mundo. A questão é, nem todo mundo você vai conseguir tratar com isso. Nem todo mundo. Lembrando, paciente, ele é um ser emocional. É um grande erro achar que o ser humano é um ser racional. Ele não é um ser racional. Você pensa que pensa, mas você não pensa. Você não é um animal racional. Eu não sou racional. A gente tem a impressão de ser racional, porque é o que é a nossa mente consciente. Na verdade, o ser humano é um ser emocional. A nossa parte emocional corresponde a 5% do nosso aparelho psíquico. Tudo que você raciocina, o que eu vou comer hoje? Como é que eu vou para o curso hoje? Como é que eu vou fazer para pagar o curso para ser membro mestre? Tudo isso é racional. Agora, o que te leva a querer fazer esse curso é emocional. O que te motiva, o propósito, por que você pôs essa roupa dessa cor, por que ela pôs shortinho, por que você pôs calça, por que ele pôs uma meia cinza? Isso não é racional, isso é emocional. Vocês não percebem, mas é emocional. Por que ela está com o cabelo solto e você está com o cabelo preso? Você acha que sabe, mas não sabe. Tem um porquê de fundo emocional. Por que o meu cabelo é mais curto que o dele? É porque ele gosta de ser assim? Porque eu gosto de ter tal aparência? Não. É emocional, inconsciente. Todo paciente, só de você cuidar, 70% deles vai ficar bom. Tudo isso é uma... Como diz, depois de mais de 2 décadas tratando pessoas, eu percebo o seguinte, que 2/3 das pessoas que eu colocar a mão é placebo. É uma estatística muito grande. Você trabalha em hospital, você vê PS, de verdade, do pronto-socorro, quantos pacientes precisa do médico? Extremamente pouco. Por que o pronto-socorro é tão cheio? São pessoas doentes de verdade? Por que aquelas pessoas estão ali? Emocional, carência. Procuram algo que elas não sabem o que é. Fora que trata, nós falamos, trata só o sintoma dele.
trata um sintominho, uma febrinha, dá um... Tanto que o pessoal brinca, né? Se tá não sei o que, dá Plasil. Se não sei o que, é Fenergan. Não sei o que, é vírus. Não sei o que, né? É virose. Não sabe o que é virose. Dá não sei o que. Porque qualquer coisa que você faça vai resolver. 2/3 vai resolver. Fica de zóio aí, vê se não está vermelho. Fica de zóio. Olha lá. Mas quando você sai desses 70%, faz favor para mim, fecha a porta, faz favor. Quando você sai desses 70%, você precisa realmente saber o que você está fazendo. Quando o médico pega alguém que às vezes a febrinha, a mãe sabe, a criança está com febre porque quis comer alguma coisa que não comeu, aí dá febre. Não é isso que o pessoal fala? O pessoal mais antigo fala isso. Hoje em dia ninguém sabe mais nada. Lombriga, deu lombriga. A criança quer dar para ela, tadinha. Senão ela vai ficar com vontade, vai ficar mal, vai ter convulsão, vai morrer, né? Vai ser verme pelo nariz. Não é isso? É isso. Antigamente falava muito isso. Só que de vez em quando, 30% dos pacientes tem realmente algo real. A outra corre e torceu o pé. Realmente é uma lesão mecânica. Vai precisar de um fisioterapeuta, sei lá, um massagista, um acupunturista. Vai precisar, por quê? Comprimiu ali o tendão, deu um mau jeito, forçou o ligamento, criou um processo inflamatório. Vai ter que ter alguma coisa. Então eu diria assim, estou falando, que é 70%, eu vou colocar assim, ó, placebo resolve. Vamos colocar assim, ó, 25% você vai ter que ter realmente, você vai ter que ter uma técnica. Aí você pode usar os pontos Chu. Você pode usar aurículo, você pode usar sistêmica, você pode usar um microsistema. Qualquer coisa que você resolva, se você souber bem a técnica, você vai conseguir resolver. Os outros, vamos colocar assim, 3%, você vai ter que ser especialista no que você faz. Ou seja, ela torceu o pé, já foi no massagista, já foi no acupunturista, já tomou anti-inflamatório e não resolve. Por quê? Porque ela teve uma lesão de uma estatística de 3%, isso aqui é tudo coisa da minha cabeça, né? Isso aqui não é nada científico. Que ela vai ter que ir num cara bom, um cara que não sabe só ponto Chu, ele sabe medicina chinesa, ele vai falar, não, o seu caso é erva, o seu caso é manipulação, o seu caso, eu sei, você vai ter que fazer tal coisa e ficar sem correr 3 semanas. Lembra uma vez que, acho que foi aquele seu amigo que tinha a lesão na fíbula de excesso, de overtraining? Eu falei, filho, isso aí para de treinar, tem que parar, não tem jeito. Senão vai dar fratura cominutiva, tem jeito, tem que parar, não tem jeito. Qual que é o tratamento? Abandonar o treino, não tem o que fazer. Paulo, em 2008, eu também estava com a lesão, eu precisei de 3 médicos em São Paulo, que era cirúrgico. E era o solo que estava muito fraco. E eu estava tratando só tendão, fazia tratamento de manhã à tarde. Nenhum médico, nenhum fisioterapeuta eu descobri. Aí você precisava fortalecer, liberou, e a acupuntura, você tratou os hormônios que estavam circular. No mês eu teve o médico não vai ver. Então. E o médico, eu fui especialista em pé. Então, você tinha uma lesão no pé, foi em 3 médicos, era atleta do Pinheiros, né, na época. Tratava com os melhores físicos. Tinha fisioterapeuta do Pinheiros, tinha tudo. O outro falou que não tinha jeito, era cirúrgico, ia ter que parar de correr. Aí eu peguei, orientei e não operou e está correndo até hoje, faz
Isso faz 12 anos. Mas o outro era especialista de pé. Por que ele resolveu? Porque ele é especialista de pé para tal tipo de patologia. Esse é o problema da medicina ocidental. Ele é muito segmentado. Muito segmentado. Ela é uma enfermeira intensivista pediatra. E como é que é? Antes de 9 meses, que chama? Sei lá, que nasceu antes do tempo, prematuro. Quer dizer, ela fez enfermagem, fez intensivismo, fez à parte um curso de 80 horas, qualquer coisa, de pediatria, e fez cursos específicos só para atender prematuro. É muito específico. Aí ela pega uma criança de 6 anos, o que ela vai fazer? Vai fazer nada, ela não sabe tratar. Mas como é que uma enfermeira que sabe tanto, atua há 20 anos, não sabe fazer uma criança que caiu e... não sabe? Consegue entender o problema do... Quando eu estudei a parte de mestrado, doutorado, eu falei, gente, que perda de tempo que é fazer doutorado, PhD. O cara o engenheiro elétrico estuda tudo. Aquele PhD, ele estuda o filamento da lâmpada tipo tal, não sei o que. Gente, é muito ridículo. Qual que foi a sua tese de PhD? Eu estudei a reação do filamento sobre 0,1 nanômetro, que temperatura que ele derrete numa montanha a 2 km de altura. Quando é que você vai aplicar isso? Não sei se isso tem aplicabilidade, mas ele fez a pesquisa, alguém pediu isso. Se vai ser usado eu não sei, mas é importante saber isso. O americano sabe tudo, mas aplica isso? Não. É que eles têm muito dinheiro. A gente é pobre, a gente tem que fazer um curso generalista. Enfim, né? E faltou aqui 2%. Esses 2%, eu diria que seria cirurgia ou PT. Perda total. Não tem o que fazer. O cara quebrou a perna, o que eu vou fazer? Fião, é cirúrgico. Mas quantos pacientes da ortopedia são cirúrgicos? É muito pouco, é acidente, é fratura, caiu, quebrou. Tem que fazer, é cirúrgico. E aquele que deu embolia, não sei o quê, dos casos de fratura, nossa, o paciente morreu, né? Mas é difícil acontecer. Acontece, mas é difícil. Aí vou fazer acupuntura, ponto, vou fazer acupuntura no cara? Não. Passar pomada? Não. Aí vou posicionar no leito? Não. Vou mandar para os Estados Unidos? Não adianta. Ou é faca, isso sem falar da estatística, da eficiência da cirurgia, que é, filha, só por milagre a gente está vivo aqui, eu estou de pé aqui por milagre. A grande verdade é essa. Então, para entender, ponto Shu é uma visão dentro da medicina chinesa que você pode tratar o seu paciente. Se você souber muito bem aplicar os pontos Shu, você tem uma técnica. Você vai tratar essa porcentagem de paciente. Juntando os placebo, pacientes, as emoções, você vai tratar muito bem seus pacientes. Então, quando eu falo assim, vocês já estão na 4ª aula, ou na outra turma, 10 aulas, outra turma, 1 ano e meio. Aí vocês já estão atendendo? Ainda não, vou esperar acabar o curso. Não tem que esperar acabar o curso, vocês já têm que começar a praticar com o que vocês sabem. O médico aprendeu sobre analgésicos. Quando é que ele vai começar a atender alguém?
A hora que ele vê alguém que precisa de um analgésico, ele manda tomar analgésico. Ele não tem que esperar ser um neurocirurgião para começar a passar analgésico. Está entendendo o que eu quero falar? Sabe um pouco, pratica. Ele vai dar o analgésico para o cara e a dor não passou, mas por quê? Aí ele vai entender que tem tipos de analgésicos. Tem tipos de anti-inflamatórios, hormonais, não hormonais, para nervos, para tecidos. E aí vai estudando a vida inteira. Não tem fim. Uma coisa interessante, quando eu comecei a estudar lá para 96, 90 e sei lá o quê, quando eu fui estudar 5 elementos, o professor deu 5 elementos e não sei o quê, aí vai um professor lá convidado, eu vou falar de 5 elementos, fala, porra, de novo, meu. Aí o professor meu falou, você vai passar a sua vida inteira e você vai pegar um professor, ele vai te dar 5 elementos e você vai aprender uma coisa nova. Não é um conteúdo novo, é uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Isso te deixa grande, porque você vai saber abordar pacientes de muitas formas diferentes. O ponto é o mesmo, mas como você vai aplicar isso, é o que faz o terapeuta. Ainda mais que nós somos seres emotivos. Você é enfermeira. Uma coisa é uma enfermeira chegar num berçário gritando. A outra é chegar com voz baixa. A outra é fazer vozinha de criança. Por que a que faz vozinha de criança, mesmo fazendo a técnica igual, por que as crianças com ela dormem e têm alta mais rápido? Eu vou fazer PhD para estudar o timbre da voz de não sei o quê. É porque você está ninando, não é questão da técnica, é questão do todo. Entraria nesse placebo, mas não só na questão de dar a farinha para o cara tomar, é o todo. Só de você conversar com o paciente, só de você pôr a agulha ali, tudo errado, mas ele, durante aqueles 20 minutos, conversar com você e falar do marido, falar da esposa, falar do aluno, falar do Bolsonaro, falar do Covid, ele já dá uma ressignificação interna que ele sai, nossa, rapaz, minha coluna ficou boa, bom acupuntura, eu vou ter um amigo meu, vou mandar para você. Aquele paciente vai lá e não resolve, por quê? Ele não está dentro desse grupo, nem desse, ele está nesse. Aí ele vai lá no especialista em São Paulo, no médico do Pinheiros, e vai lá, faz ressonância e não resolve. Aí vai lá no rapaz que fez um curso de 2 sábados, só trabalha com ponto chu e resolve. O negócio é complexo. Vamos resumir de novo. Ponto chu é uma técnica dentro da visão da medicina sistêmica oriental. Nada é absoluto dentro da medicina chinesa. Nada é absoluto em nenhum lugar. É uma visão... A única coisa que ela tem em comum, por exemplo, com a acupuntura constitucional coreana, é que eles usam os pontos do canal ordinário. Se você juntar 2, 3 mil anos de medicina, gente, tem muita variação de técnica. Por isso que eu dou uma técnica e eu falo um pouco do jeito que eu penso. Só que você, pela sua vivência de vida, você vai desenvolver essa acupuntura. Esse negócio de fazer uma prova de acupuntura. A quantos tissuns está o ponto VC6 do ponto VC17? Caiu na prova. Acertou. Muito bem, você pode abrir no consultório. Errou? Rapaz, tem que fazer o curso de novo. Não é bem assim que funciona. É um protocolo meio ridículo. É igual ao nosso vestibular. Ontem eu estava lá tirando xerox, um monte de apostila de ensino médio. Estava vendo lá sobre química.
Parte de química, a mulher fala, meu filho está fazendo vestibular que ele quer fazer faculdade de desenho. Para que ele está estudando química e biologia para um vestibular para fazer faculdade de desenho? Só se ele for desenhar o benzeno. Você entende? Mas é a nossa cultura, não tem lógica. É ridículo. Enfim. Vamos passar aqui a técnica dos pontos Shu. Quando você aprender ponto Shu, aprender constitucional, aprender vaso maravilhoso, aprender canais distintos, parte psicossomática, quando você aprender a parte da meditação, quando você aprender os princípios de ervas, quando você aprender campo vibracional quântico das plantas, da natureza, quando você aprender a massagem, a entender o que é o toque, entender interação, da unicidade, quando você aprender tudo isso, dentro de uma visão naturalista, aí você está trabalhando com medicina chinesa. Antes disso, você é técnico em alguma coisa dentro da acupuntura.